Olá pessoal, eu sou Daniel Cardoso aqui do canal Socorre-me e o tema do vídeo de hoje é: por que não se fala sobre um tema tão importante que é a pornografia nas igrejas? Fique conosco até o final que nós vamos responder essa pergunta para você. E o vídeo de hoje começa com uma pergunta. Mas por que será não se fala sobre questões que estão no nosso meio? Questões essas que a Universidade Luterana fez uma pesquisa dizendo que 67% dos evangélicos veem pornografia pelo menos uma vez ao mês. E a gente que trabalha com esse ministério, nós acreditamos que é muito mais que isso, porque a quantidade de pessoas que entram em contato conosco pedindo ajuda, desde membros, diáconos, presbíteros, pastores, nós temos vários pastores sendo nossos alunos, sendo acompanhados pelo nosso ministério. Mulheres, muitas mulheres dentro da igreja viciada na pornografia. Então, é um problema muito sério e não se fala no nosso meio. Eu estava em um fórum de ciências bíblicas na Sociedade Bíblica do Brasil, acho que foi em 2018, não recordo a data. Estava lá conversando com o Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, falando sobre esse tema que está no nosso meio. E eu fiz uma pergunta para ele. E aí, Douglas, o que fazer diante desse problema gigantesco no nosso meio? Ele falou: Daniel, os pastores têm que falar mais isso de púlpito, mas infelizmente a grande maioria não fala. Mas quais seriam os motivos da grande maioria dos pastores e líderes não falarem sobre esse assunto? Porque eles sabem, e se você é pastor, está vendo esse vídeo agora, você sabe a demanda gigantesca que chega até o seu gabinete com problemas com a pornografia, divórcios, adultérios, entre outros problemas de moralidade sexual. E por que não se fala no nosso meio? Porque uma coisa é fato: se a igreja não educa de forma adequada, alguém vai fazer. E o inimigo está fazendo isso com excelência. Hoje, infelizmente, a única forma de educação sexual que as pessoas têm, tanto crianças, jovens, adolescentes, solteiros, casados, é a pornografia. Então, a igreja, que tinha que fazer o papel, dar direcionamento, de ensinar da maneira correta, se abstém. Então, quando alguém se abstém, outra pessoa vai lá e toma o lugar. E a pergunta que não quer calar: será por que não fala? Temos vários motivos aí, mas vamos citar alguns aqui. O primeiro é a religiosidade no nosso meio. Enquanto tá nessa religiosidade de não posso falar sobre determinado assunto no meio da igreja, enquanto não se fala, enquanto tem religiosidade, o inimigo está infiltrado, está matando, dizimando famílias, crianças, jovens e adolescentes. O mesmo pastor que na minha igreja não se fala sobre isso é o mesmo que tem 15, 20 filhos. Mas como é que pode isso? E o sexo é falado na Bíblia. Lógico, pornografia é completamente diferente de sexo. Mas o mesmo pastor que não podemos falar sobre isso é o mesmo que tem 10, 15, 20 filhos. Esse é um dos motivos, a religiosidade. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo que nós vemos é que, infelizmente, pessoal, muitos pastores, muitos líderes
estão completamente viciados na pornografia. Não é normal, mas é o mais comum do que você possa imaginar. No nosso ministério, nós temos muitos pastores, líderes sendo acompanhados pela nossa equipe. Então, infelizmente, quando o pastor, o líder, ele está viciado na pornografia, ele não vai falar. Ele não vai falar primeiro, porque a palavra de Deus diz que não tem como um cego guiar outro cego, porque senão os dois vão cair no precipício. Ele não tem autoridade para falar sobre algo que infelizmente ele não está vencendo. Portanto, ele se abstém. Nós, antes da pandemia, nós fazíamos seminários, workshops, ministrações. Nós íamos também muito café de pastores e a gente falava sobre o nosso ministério. Você via no rosto do pastor que ele era viciado em pornografia. E muitos nem queriam ver a minha cara, passava longe, porque infelizmente estava completamente viciado na pornografia. E, infelizmente, a grande maioria das denominações não falam sobre um assunto tão atual, tão emergente, tão urgente que é a pornografia. Pela misericórdia de Deus, tem alguns ministérios, pouquíssimos, que falam sobre esse assunto, que levam ministrações, treinamentos, workshops, mas dá para contar na palma da mão os ministérios que não se renderam ao pecado da imoralidade sexual e querem desmascarar no nosso meio esse pecado que está infiltrado no meio, em nosso meio evangélico. Então, nós vemos aí os motivos: religiosidade. Outro motivo que muitos pastores, infelizmente, estão viciados na pornografia. O terceiro motivo é que, infelizmente também, muitos pastores não têm conhecimento de causa. Muitos profissionais da área nos procuram, compram os nossos livros, porque até então a pornografia era algo inofensivo, era um prazer inofensivo, que até então as pessoas acreditavam. Hoje, devido à demanda de pessoas chegando, aos consultórios, aos gabinetes pastorais, então as pessoas elas estão entendendo agora que a pornografia não é mais um prazer inofensivo. Então muitos dos pastores, eles não têm conhecimento de causa e por isso que eles não falam. Nós fizemos um curso de psicologia pastoral na época e a psicóloga falou algo muito interessante, que o papel do pastor, ele, fazendo analogia à medicina, ele seria o clínico geral, recebe as demandas e se ele não é especialista na área, ele envia para o especialista. Mas infelizmente, muitos pastores não são especialistas e querem ser especialistas, infelizmente. E muitos deles, por não saber o conhecimento de causa, a única alternativa que sobra para eles é: vamos orar. Ok, glória a Deus, nós temos que orar, mas oração é ação. E tem muitos pastores que entenderam isso, que indicam o nosso ministério para ser acompanhado, para ser tratado sobre esse câncer que está no nosso meio. Então, esses são alguns dos motivos que a igreja não fala em um assunto tão sério como a pornografia. E por esse fato, tem que ser levantado ministérios específicos como o nosso, Prisão Invisível, para tratar de problemas tão sérios. Nós recebemos um aluno e falou: Daniel, a minha igreja era para tratar sobre isso, mas eu tenho que procurar na internet um ministério específico que trata sobre esse assunto tão sério que está no nosso meio. Infelizmente, a pornografia é algo que está destruindo crianças, jovens,
adolescentes, solteiros, casados, membros e pastores. E nós temos que falar, enquanto Deus nos deu fôlego de vida, nós vamos falar, nós vamos desmascarar o pecado da imoralidade sexual que está no nosso meio. E se você acha que tem outros motivos, comente aqui embaixo. Outros motivos que a igreja não fala sobre esse assunto. Digite aqui para interagir junto conosco. Amém? Glória a Deus pela tua vida. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe, porque você vai ser um agente multiplicador desse conteúdo para chegar em pessoas que estão nesse exato momento sem uma direção, sem saber o que fazer. Muitas delas estão no fundo do poço e esse ministério, pela misericórdia de Deus, está ajudando milhares de pessoas, Brasil e mundo afora, sobre o pecado da imoralidade sexual. E para terminar, se você não tem ninguém para confessar, para ser acompanhado, se infelizmente o seu pastor não te acompanha, o seu líder não te acompanha, nós queremos te ajudar. Entra lá, www.prisãoinvisível.com.br. Você vai ver um link lá de ajuda, que você vai ter conselheiros e conselheiras para te ajudar nessa jornada, que é uma jornada que não é uma jornada fácil, mas não é impossível. Se Deus fez, está fazendo e irá fazer na minha vida, Ele pode fazer infinitamente mais na tua vida. Amém? Deus abençoe a tua vida. Então, eu te espero até o próximo vídeo. Tchau, tchau.